O termo diáspora tem a ver com dispersão e refere-se ao deslocamento forçado ou não de um povo pelo mundo. A diáspora africana é o nome dado a um fenômeno caracterizado pela imigração forçada de africanos durante o tráfico transatlântico de escravizados. Junto com seres humanos, nestes fluxos forçados, embarcavam nos tumbeiros, navios negreiros, modos de vida, culturas, práticas religiosas, línguas e formas de organização política que acabaram por influenciar na construção das sociedades às quais os africanos escravizados tiveram como destino. Estima-se que durante todo o período do tráfico negreiro, aproximadamente 11 milhões de africanos foram transportados para as Américas, dos quais em torno de 5 milhões tiveram como destino o Brasil. Ao embarcar nos navios, eram obrigados a deixar para trás sua história, costumes, religiosidade e suas formas próprias de identificação. Muitos morriam antes de chegar ao Brasil e seus corpos eram deixados no mar. Quando falamos em escravidão, é difícil não pensarmos nos europeus que superlotavam os porões de seus navios, de homens trazidos da África, independente de suas vontades, e que foram colocados à venda de forma desumana e cruel por toda a América. Eram legitimamente definidos como um produto, um objeto. No Brasil, a escravidão teve seu início na primeira metade do século XVI. Os portugueses traziam os escravos de suas colônias na África para utilizar como mão de obra escrava nos engenhos de açúcar da região nordeste do Brasil. Trabalhavam excessivamente, de sol a sol, recebiam uma alimentação precária e suas roupas eram trapos. À noite, recolhiam-se nas senzalas, galpões escuros, úmidos e com pouca higiene, e eram acorrentados para evitar fugas. Constantemente eram castigados fisicamente, sendo que o açoite era a punição mais comum no período do Brasil colonial. Eram proibidos de praticarem a sua religião de origem africana ou de realizar suas festas e rituais africanos. Eram obrigados a seguir a religião católica imposta pelos senhores de engenho, e também era exigido adotar a língua portuguesa na sua comunicação. Porém, mesmo com todas as imposições e restrições, não deixaram a cultura africana se extinguir. Escondidos, realizavam seus rituais, praticavam suas festas, conservaram suas representações artísticas e desenvolveram uma arte marcial disfarçada de dança, a capoeira. No período conhecido como Século do Ouro, alguns escravos conseguiam comprar sua liberdade após adquirirem a carta de alforria. Juntando alguns trocados durante toda a vida, conseguiam a liberdade. Entretanto, as poucas oportunidades e o preconceito da sociedade acabavam fechando as portas para essas pessoas. O negro, porém, reagiu à escravidão, buscando uma vida digna. Neste período, eram comuns as revoltas nas fazendas, em que grupos de escravos fugiam, formando nas florestas os quilombos. Estes quilombos eram comunidades organizadas, onde os integrantes viviam em liberdade, através de uma organização comunitária aos moldes do que existia na África. Nos quilombos, os negros africanos podiam praticar sua cultura, falar sua língua e exercer seus rituais religiosos. A diáspora, neste sentido, constituiu um processo complexo que envolveu a promoção de guerras em África e a destruição de sociedades. Captura de homens, mulheres e crianças. Travessia do Atlântico, que durava em média 40 dias. A inserção brutal em uma nova sociedade. Lutas por liberdade e sobrevivência e a construção de novas identidades. As sociedades construídas com base no processo de diáspora africana, apesar das marcas estruturais decorrentes do passado escravocrata, conectam-se social e culturalmente, seja por meio da história e deste passado comum, das manifestações artísticas, da ciência, da religiosidade. Assim, a diáspora não é apenas sinônimo da imigração à força, mas também uma redefinição identitária,
ou seja, a construção de novas formas de ser, agir e pensar no mundo. Os castigos físicos e o sofrimento fizeram parte da vida de homens e mulheres escravizados, mas as lutas diárias, os novos elos afetivos, os vínculos familiares também.